Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro com o seu bem-estar. E hoje com o nosso tema, você é pai de vestibulando? Se você é pai de vestibulando, você precisa assistir esse vídeo. Esteja aqui conosco para que nós possamos conversar um pouco sobre este momento da sua vida e também do seu filho. Nosso tema de hoje será: você é pai de vestibulando? Vamos conhecer um pouco mais sobre esta realidade, essas dificuldades, esse momento que tanto é esperado, mas que parece que é uma eternidade, parece que nunca acaba. Seja bem-vindo, Maristela, Pucci, sejam todos aí bem-vindos ao nosso encontro com bem-estar na nossa noite de hoje. Nosso tema é muito importante porque nós estamos no momento onde os vestibulares estão acontecendo, onde os vestibulares estão ocorrendo, o Enem já foi, e agora começa todos os ciclos do vestibular. E depois, o ano que vem, as segundas fases. E você que é pai, você sabe perfeitamente bem que o mundo muda. O ano de 2019 foi diferente na tua vida, o ano de 2019 foi diferente para o teu filho, que é um vestibulando, porque é assim, porque não tem como ser diferente. É um momento decisivo da vida dele, é um momento onde ele está entrando para um outro ciclo de estudos na vida dele, e as coisas recheada de pressão, de medo, de ansiedade, de cobrança, e é disso que nós vamos conversar um pouco sobre hoje. Desculpa. Então, você é pai de vestibulando? Você precisa assistir esse vídeo e nós estaremos conversando um pouco mais sobre isso hoje. Alair, seja bem-vinda. Maristela, Bel, tudo bom, Bel? Como é que anda aí a sua linda cidade? Débora, Renato, pai de vestibulando, você que é pai de vestibulando tem que assistir esse vídeo, porque hoje trataremos de uns assuntos importantes para a vida desse relacionamento seu com ele, que é recheado muitas vezes de conflitos, de brigas, preocupações, sofrimento, porque pai que é pai sofre junto no momento do vestibular. Bom, em primeiro momento, vamos então pedir para que você compartilhe. Se você é pai de vestibulando, compartilha. Se você é pai de vestibulando, dá um ok. Se você dá um joinha. Se você é pai de vestibulando, compartilha, porque deve ter outros pais também precisando ouvir isso. Mas se você é pai, eu quero saber se você é pai, se você é mãe de vestibulando, dá um joinha aí para a gente saber quantos pais estão assistindo hoje. Bom, vamos falar primeiro do cenário deste aluno. Vamos falar primeiro desse cenário, deste vestibulando. Como é que está o cenário em que o seu filho está neste momento? O primeiro cenário em que ele vive é o cenário da pressão. Ele está no momento de pressão. A pressão do tempo, porque cada dia é um dia menos para o vestibular. Então, a pressão do tempo. Segundo, a pressão dele em querer passar no vestibular. E uma pressão em não querer decepcionar a família, os familiares, os amigos e principalmente a si mesmo. É uma autocobrança muito grande que ele quer realizar e não quer decepcionar primeiramente ele e, na sequência, todos que o conhecem. Todos torcem por ele, todos estão também vibrando e querendo os resultados, então ele não quer decepcionar todas essas pessoas que o conhecem. Então, o primeiro cenário, cenário da pressão. Segundo cenário, o cenário da ansiedade. Todo vestibulando, ele está numa zona de ansiedade, ele vivencia ansiedade. Por quê? Porque quando você faz uma prova, principalmente um Enem ou um vestibular, o resultado não é imediato. Demora-se um tempo. E a pior coisa que existe para um ser humano é ficar esperando o resultado.
A fantasia dispara. Ele pensa em milhares de coisas. Ele vai dar mais importância àquelas questões que ficou na dúvida ou aquelas que teve que chutar. E esquece de analisar quem? Aquelas que ele foi certeiro, aquelas que ele foi assertivo, aquela que realmente ele acertou. Ele só consegue ter uma visão de funil e analisar muitas vezes aquilo que foi ruim. Ou muitas vezes uma visão hiper valorizada de apenas realçar o bom, aquilo que foi bom, e esquece de analisar o todo. Então, muitas vezes, a ansiedade é um fator muito preponderante para que ele tenha baixos resultados. Mas a ansiedade faz parte. Então, ele faz a prova e tem que esperar. Ele passa o ano inteiro esperando por este dia. Ele passa o ano inteiro ouvindo sobre o Enem e as provas de vestibular. Ouvindo o ano inteiro que isso cai, que aquilo cai também, e que isso é fundamental, porque sempre cai. Ou seja, cai tudo. Temos que imaginar o seguinte, que a grande punição dele é a reprova. Para aquele aluno que estudou e que se preparou, a grande punição do comportamento dele é a reprova, é tudo aquilo que ele não quer. Então, ele tem medo desta punição. Porque ele sabe da concorrência, ele sabe da relação candidato-vaga, ele sabe das dificuldades, ele sabe do seu limite, ele sabe da sua capacidade, da sua habilidade, do seu conhecimento, e ele tem medo da punição. Então, ele vivencia uma ansiedade muito grande também por causa da presença da punição, que é a reprova. E muitas vezes ele tem a consciência, principalmente agora no final, porque no início do ano nem tanto, mas agora no final, próximo ao Enem, próximo aos vestibulares, começa a cair a ficha da sua indisciplina. Ele foi o ano inteiro indisciplinado e agora é tarde, não dá tempo. Agora não dá tempo para você repor toda a sua indisciplina. Então, muitas vezes, ele também sabe desta sua atitude ao longo do ano, indisciplinada em relação aos estudos, que ele priorizou muitas vezes o prazer e deixou de lado a disciplina de estudar, a rotina de estudar, e agora ele entra numa ansiedade porque ele já sabe mais ou menos prever quais são os resultados. Então, isso passa a ser o aversivo na vida dele, é a consciência que está falando mais alto, e isso passa a ser o aversivo, que também é uma das coisas que faz com que a ansiedade aumente. Tá? Então, o cenário da ansiedade está presente. Um outro cenário que vai existir no vestibulando é mudança de humor. Todo vestibulando muda de humor, para mais ou para menos, mais eufórico ou mais deprimido, vai mudar o humor. Então, ele vai ficar muitas vezes impaciente, inquieto, explosivo, né? Agitado, imediatista, quer as coisas na hora, reclamão. Muitas vezes ele quer aquilo que é naquele momento dele, quer que o pai vá buscar ele naquele momento em que ele acabou de ligar para o pai. Esquece que existe um trajeto, esquece que muitas vezes existe um trânsito, né? E ele vive uma vida de executivo porque ele tem aula de manhã, de tarde, tem plantão à noite, tem aula de reforço no sábado. Ele vive uma vida até insalubre nesse período do vestibular, tá? Mas também existe mudanças de comportamento ao contrário, onde a pessoa fica mais folgada, relaxada, tá? Ela sonolenta, desanimado, procrastinando, deixando para amanhã. Então, muitas vezes você vai ter duas mudanças de humor. Se você tem, às vezes, 2 filhos, eles estão na mesma época de vestibular, às vezes os humores são diferentes. Ou, às vezes, o amigo do seu filho está super animado, motivado, empolgado, e o seu está desanimado, só querendo sair, aquele um que só quer dormir, aquele um que não consegue estudar, aquele um que não consegue realizar as tarefas diárias. As duas mudanças de humor podem estar presentes. Então, nós já falamos do cenário da pressão, que ele vivencia uma pressão em relação ao tempo, porque as coisas vão acontecendo e logo chega o vestibular, logo chega, tudo passa rápido, né? Nós já estamos quase no final do ano, não é verdade? Né, Juliana? Né, Valéria? Né, Elaine? Oi, Elaine aí, canto, tudo bom, Elaine? Seja bem-vindo. Então, a pressão do vestibular, que é o tempo, o querer passar e o não querer decepcionar, as ansiedades, fica tenso, ansioso,
né? Porque as coisas estão acontecendo, e nós colocamos que uma das coisas da ansiedade é realmente a presença da reprova, que é um grande medo que causa ele, e também uma outra coisa que gera ansiedade é a consciência de que ele deixou a desejar e agora não há tempo. As mudanças de humor, irritação, inquietação, explosão, folga, sonolência, desânimo, e a quarto cenário que nós podemos estar aí observando no comportamento dos jovens é a mudança de rotina. Ele vai ter que mudar a rotina dele, então ele pode mudar a rotina dele tendo que aumentar a quantidade de estudos. Tá? Para isso ele vai ter que reduzir o convívio familiar, para isso ele vai ter que aumentar o seu isolamento da família, ele vai ter que ficar no quarto estudando, vai evitar sair, evitar as festas, vai evitar alguns encontros, alguns almoços de família, porque ele está dedicando a vida dele para aquilo que é a prioridade na vida dele. Mas também pode encontrar aquele outro que diminui os estudos, aquele um que procrastina, aquele um que só quer sair com os amigos, só quer jogar, só quer ficar no celular, inventou de namorar agora, né? E aí ele dedica toda a atenção à namorada ou namorado, né? Então, as mudanças de humor, né? O que será que ele está querendo dizer com tudo isso? Com essas mudanças de comportamento que não é o esperado. Porque o que é esperado no comportamento do jovem vestibulando? Que ele esteja totalmente ali focado no estudo dele, que ele esteja compenetrado, que ele esteja abraçando cada segundo da vida dele para conhecer, para entender, entrando na internet, no YouTube, conhecendo, lendo aulas, aprendendo novas coisas para fixar melhor os conteúdos, né? Olhar para o quarto dele, ver a parede da sala cheia de post-it, que são todas aquelas recordações que ele vai pregando na parede, das fórmulas, dos resumos, da sequência, dos fatos históricos, ou seja, isto basicamente é o esperado. E, de repente, você observa uma pessoa que não está emitindo um comportamento esperado. Por que será? O que será que está acontecendo com esse jovem que ele não está emitindo o comportamento esperado? Ele está sonolento, ele está tranquilo, parece que nada vai acontecer, parece que o vestibular está longe, que nem vai vir o vestibular, né? Parece que ele já conseguiu passar, né? Não sabemos. Não sabemos o que se passa na cabeça desta pessoa. Ninguém consegue. Se você não perguntar, se você não tiver a pergunta para ser feita a ele, não adianta julgar. Não adianta imaginar, não adianta você sofrer, não adianta você, na verdade, querer afirmar. Você precisa compreender. Então, muitas vezes você encontra filhos também desta forma, tá? O objetivo nosso de hoje não é falar deste filho que está apenas desmotivado, né, no período do vestibular, mas dar algumas dicas no geral sobre como você deve agir com seu filho. Uma dessas dicas, ou a maior parte dessas dicas, também poderão ser usadas para este seu filho que está desanimado. Não é só para o animado, também serve para o desanimado. E você vai estar vendo. Seja bem-vindo aí, Valéria. Compartilha, se você tem filho vestibulando, compartilha e dá aí o seu joinha. Ou se você já passou por isso, né, com seus filhos, também dá o seu joinha. O que você deve fazer? Qual é o comportamento seu, pai? É você, pai, mãe, como você deve agir com teu filho? Qual é a tua atitude em relação a esse seu filho que está aí no momento do vestibular? Primeira coisa, anota e escreve aí, observar. Observe. Observe se há mudanças comportamentais. Mudanças na rotina, no humor, no estudo, no comportamento social, no rendimento e nos resultados dos seus estudos, na motivação. Perceba se mudou alguma coisa no comportamento dele, esteja atento. Se está mudando o comportamento dele, é por sinal de que ele está querendo demonstrar alguma coisa, está querendo falar alguma coisa, ele está querendo, na verdade, está passando por alguma situação de estresse, se é coisa boa ou ruim, se é ansiedade ou não, se é medo, preocupação, se é algum outro motivo, nós não sabemos, mas é pela observação em que a gente consegue, então, ir para o segundo passo, tá? Sem julgar, só observar. Cuidado,
Se você julga, você pode cometer grandes erros na condução do seu relacionamento com ele, porque você acaba seguindo uma ideia e não é o fato, e aí você acaba complicando mais a situação do que já está. Não critique. Não adiantará nada você adotar uma postura de crítica. Não adiantará nada você ficar reclamando, tá? Não queira ser aquele pai, aquela mãe chata que fica reclamando, criticando todos os comportamentos do filho. Se ele está deitado, você critica. Se ele está estudando demais, você critica. Se ele fica de mau humor, você critica. Você passa a ser aquela pessoa chata, intolerante, insuportável, que ele vai preferir ficar na rua do que ficar dentro de casa. Então, não critica. Não queira fazer você a pressão dele ter que estudar ou aquela pressão dele querer dedicar todo o tempo dele para o estudo dele. Cuidado, maneira. Nem seja indiferente, nem pressione demais, porque também tem o outro comportamento da indiferença, que é problema dele, ele que se vire. Eu já fiz a minha parte, estou pagando o colégio para ele, estou pagando o vestibular para ele, ele que faça mais do que obrigação, ele que estude. Essa é a indiferença. O outro lado é a extrema cobrança, né? A extrema pressão. Os dois polos podem ser prejudiciais, nem A nem B, ok? Então toma cuidado com isso. Converse, mas ouça mais do que fale. O seu diálogo com ele é para ouvir, é fazer pergunta assertiva, é direto ao ponto. Se você está vendo que o seu filho está deitado demais, vai direto ao ponto. Preciso conversar um pouco mais sobre o seu comportamento de dormir. Isso está me preocupando. Se ele está saindo muito, seja assertivo nisso. Estou me preocupado com o seu comportamento. Você só sai. Estou vendo que você está tendo mais horas de prazeres saindo, indo jogar bola, indo para o shopping, passeando com os amigos, do que realmente focado naquilo que é importante para esse ano. Isso está me preocupando. Eu quero um horário para conversar com você. Escolha o horário. Seja assertivo. Diga a ele exatamente aquilo que está te incomodando, aquilo que você está vendo que está desproporcional, aquilo que realmente está fora do comportamento habitual. Se o seu filho está, de repente, estudando demais, está muito focado e você percebe que ele está mudando o humor, seja claro, eu estou preocupado. Quero conversar com você sobre esse seu comportamento de estudo e de irritação. Então, aí ele vai entender que a sua conversa é em relação a isso. E ao sentar com ele, fala, filho, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Você consegue falar sobre isso comigo? Eu quero entender como é que está sendo este momento na tua vida, quero saber um pouco mais o que está te deixando você mais tenso e tendo que fazer você ficar horas e horas estudando, ou o que está acontecendo com você que está fazendo você ficar mais fora de casa do que realmente estudando. Só quero entender isso. Os caminhos são seus, as opções são suas. Deixa para ele responder. Mas o fato de você estar observando, o fato de você estar querendo um horário, o fato para conversar com ele, o fato de você estar tendo essa aproximação dele, isso mostra para ele que ele pode contar contigo. Então você neste momento está passando o que para ele? A segurança. Você está demonstrando para ele que você é uma pessoa que ama e que você está querendo o melhor para ele e ele sente-se acolhido e seguro. Nenhum adolescente vai sentar com você e falar horas a fio sobre os seus medos, ansiedades e preocupações. Esqueça-se, isso é lorota. Se você acha que vai acontecer isso, pare de pensar ou pare de ficar esperando isso. Nem todo adolescente, nem todo jovem vai virar e sentar e falar horas com você sobre as coisas emocionais dele. Se ele nunca fez isso, não vai ser agora que ele vai fazer. Se é do padrão habitual dele de sentar junto com vocês e conversar sobre os aspectos emocionais, ok. Agora, se não é, esqueça, não vai ser na primeira vez. Você vai ter que ser igual aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas com o mesmo tom, não com tom de ameaça, não com tom de ironia, não com tom de
imposição, com o mesmo tom, um tom caloroso, afetuoso, de preocupação, de acolhimento. Muitas vezes, na hora em que ele vai dormir, muitas vezes na hora em que ele acorda, que é horário que ainda o cérebro dele está um pouco mais receptivo e que você, de repente, por um toque, um abraço, um calor humano mais passando para ele, pode ser que faça mais sentido e ele possa ver em você uma pessoa de segurança que irá compreendê-lo. Agora, se o seu perfil é de ficar sempre criticando, é lógico que ele vai ter mais resistência, porque ele sabe que vai levar bordoada. Ele sabe que você vai criticar, que você vai falar alguma coisa, que você está sendo mansinha, mas a hora que ele abrir a boca, você vai descarrilhar um monte na orelha dele. Ele já te conhece. Ele tem somente um comportamento preventivo das críticas. Então, depende muito do histórico que você tem com esta pessoa. Ok? Mas tenta ser diferente, tenta ser acolhedor e mostre para ele que você está mudando e que você também quer a mudança dele. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Tá? Faça mais perguntas do que dê afirmativas. Tá? Tenha uma conversa séria, honesta. Tá? Não ache que ele tenha um problema. Muitas vezes a pessoa observa o comportamento, uma mudança no humor, ou para mais ou para menos, e já acha que ele está ou deprimido, ou ele está usando droga, ou ele está ansioso. Ele já julga. Para. Quem é você para ficar julgando o comportamento do outro? Por mais que você observe, por mais que você tenha uma boa observação, ainda há falhas. Então, não julgue. Você pode até ter uma hipótese. Averigua. Vai averiguar. Vai fazer perguntas. Não queira fazer afirmações nesse momento, porque ele vai explodir, você vai ser a primeira pessoa a levar bordoada. E aí, ação-reação. Né? Porque perguntou. Se perguntou na hora errada, ele vai reagir automaticamente. Principalmente por quê? Porque ele está num momento complexo da vida dele. Né? Muitas vezes, pode ser que ele esteja extremamente com falta de confiança, inseguro. Pode ser que ele esteja com medo. Pode ser que ele esteja consciente dos seus dificuldades de estudo, pode ser que ele esteja com dificuldades para se concentrar, para memorizar, ele não consegue manter a linha de raciocínio, porque de repente agora está começando a ficar mais claro algumas das dificuldades do ser humano, né, que é o déficit de atenção, a dificuldade de concentração, né, então às vezes pode ser que isso esteja acontecendo. Né? A ansiedade faz com que haja um rebaixamento da capacidade de concentração. A ansiedade pode ser um outro fator que tem um rebaixamento da capacidade cognitiva, de atenção, de raciocínio, né? De compreensão das coisas. Muitas vezes a ansiedade faz com que a pessoa leia e não consiga compreender aquilo que está óbvio ali na sua frente. Então, nós não sabemos o que esse jovem tem, mas siga esses passos. Não queira fazer nada antes de observar. Não queira falar nada antes de perguntar. Não diga nada. Deixa ele, peça para ele quais são os caminhos e as soluções possíveis para a solução daquele problema. O que é que ele, como que ele vai resolver esse problema, de que forma que seria mais interessante para ele resolver aquele problema naquele momento. Joga a bola na mão dele. Não queira você dar a resposta, porque muitas vezes você quer dar a resposta na tentativa de fazer o bem, o melhor, tirar ele daquele sufoco, e muitas vezes você acaba tendo uma atitude mais invasiva ou que ele não consegue absorver. Então, deixa na mão dele, coloca para ele. A última hipótese é você buscar realmente uma ajuda. Primeiro momento, você tem que tentar em casa aproximar-se e manter o vínculo afetivo. No segundo momento, você pode buscar uma ajuda, e no terceiro, ele pode ir também buscar uma ajuda, ok? Então, essas são dicas aí gerais, para você que é pai de vestibulando, para você que está vivenciando esse momento de tenso na vida dele, um momento bonito, um momento de passagem, é um ritual de passagem, mas nem todo mundo está preparado para o vestibular.
Não é porque teu filho está no 3º ano que ele tem que entrar na faculdade ano que vem. Ele pode trabalhar e depois amadurecer a ideia. Você já viu quantas oportunidades de trabalho existem? Você já viu quantos cursos existem? Você acha que é fácil? Na nossa época, na tua época, pode ter sido muito simples. Era 4, 5 faculdades, mas que existia. Hoje, existem milhares de faculdades. A pessoa não sabe nem por onde começar. Tem curso que existe que ninguém sabe onde está. De tanto que tem, cada dia nasce um curso, cada ano aparece outro. Por onde começar? Qual eu devo fazer em primeiro momento? Qual que deve ser o melhor para mim? Já parou para perceber o quanto é difícil para o teu filho? Fazer uma escolha, onde tem que começar por uma faculdade e tentar daí seguir a carreira dele? Então, não necessariamente ele precisa entrar no vestibular hoje e passar e começar a faculdade amanhã. Ele pode dar um tempo, ele pode estudar, ele pode trabalhar, tá? Ele pode fazer algo para amadurecer a ideia, para observar melhor o que tem no mercado, para poder compreender melhor para que caminho. Muitas vezes ele vai fazer um curso tecnólogo, um técnico, um curso para ele poder abrir os horizontes e depois ele volta para o vestibular. Conheci muitas pessoas que foram para um curso técnico, fizeram um técnico que tinha mais ou menos a ver com o gosto dele, ele acabou percebendo que ele não queria aquele caminho, mas que ele definiu exatamente o caminho que ele queria. Valeu 100% esse técnico. Saiu do técnico, foi para um cursinho, fez 2 anos de cursinho e entrou na faculdade que ele queria. Isto valeu a pena. Este curso técnico foi, na verdade, a solução para aquela pessoa para amadurecer as ideias, amadurecer o norte da vida dele. Nem todo mundo está tão claro, está no ponto, está maduro para entrar e fazer um curso universitário. Acaba entrando fazendo qualquer coisa. E mesmo que entre para fazer qualquer coisa, valeu a pena, mas trabalhe isso com ele. Faça para você conhecer os nortes. Eu gosto mais dos cursos técnicos do que o das faculdades, porque o técnico vai direto ao ponto, vai direto ao trabalho, tem umas noções meio gerais. Eu gosto mais, às vezes, de encaminhar uma pessoa com dúvida para um curso técnico do que para uma faculdade. Porque no técnico, pelo menos, ele vai ter uma abrangência maior de pessoas, que vão ter outros gostos, vários cursos, e isso pode ser que amadureça mais rapidamente a ideia dele, sem contar que é 1 ano e meio e ele sai com uma profissão. Então, eu prefiro sempre encaminhar, muitas vezes, para um curso técnico. Mas cada um pode encaminhar, cada um deve fazer o que for necessário. O importante é que ele faça e faça com gosto, o importante é que a família esteja junto, a família esteja próximo, de uma forma carinhosa e afetiva. Deixe aí seus comentários, deixe aí suas dúvidas. Agradeço imensamente a presença hoje na nossa live de todos vocês. Maristela, Puti, Bel, Alair, Débora, a Júlia, tudo bom, Júlia? Valéria também esteve aí, Eliane, tudo bom? Como é que tá aí, Saltinho? Luciano, Monique, olha só, Monique. Então, esteja sempre conosco, compartilha e semana que vem, 21 horas, estaremos aqui juntos com mais um encontro com o seu bem-estar. Um grande abraço, sucesso, excelente semana a todos.